Temos aqui um problema super interessante e ele vai trabalhar aí com um teste de continuidade e também no caminho a gente vai se deparar com uns limites muito interessantes. Então ele diz o seguinte, ele é uma função e ela se desdobra em duas. Nesse intervalo aqui ela tem essa característica e nesse outro intervalo ela tem essa outra característica. Então vai ser o seguinte, a gente vai fazer o teste do limite. Se o limite neste intervalo, ou seja, tendendo a zero pela esquerda, dá um valor, e a gente fazer o limite tendendo a zero pela direita, dá o mesmo valor, elas são contínuas neste intervalo. Do contrário, há uma ruptura e elas serão descontínuas. Então vamos lá, aplicaremos o teste do limite em cada um desses intervalos. Então vamos colocar aqui o primeiro teste, aqui, x tendendo a zero, de 1 menos e 3 seno de x sobre seno de 2x. A fim de simplificar essa expressão, vamos colocar esse seno de 2x, que nada mais é do que seno de x mais x, lembrando daquela fórmula, né? Seno A cosseno B cosseno A, então vai dar 2 seno x cosseno x. Então veja como ficou a expressão aqui. Então vai ficar limite x tendendo a zero de 1 menos e 3 seno de x sobre 2 seno de x vezes cosseno de x. A ideia é, vou fazer aqui aparecer um limite notável, então eu vou simplificar a expressão fazendo o seguinte, esse meio aqui vai aqui para fora, então vai ficar limite de x tendendo a zero de 1 menos e 3 seno de x, e aqui seno de x, né? E ali eu vou aplicar também o limite tendendo a zero, x tendendo a zero, e 1 sobre cosseno de x. Lembrando aqui, neste caso aqui, nós temos o ciclo trigonométrico aqui. Então a gente tem aqui que no cosseno, quanto menor o ângulo, mais próximo ele vai estar de 1. Então aqui a gente sabe que vai ser 1. Então aqui, resumido, ficou 1. Então o nosso limite agora para calcular vai ficar apenas meio, limite de x tendendo a zero, de 1 menos e 3 seno de x sobre seno de x. Mas agora eu vou mostrar para vocês um limite importante, né, um dos limites notáveis, que é o seguinte. Eu tenho aqui o limite, quando x tendendo a zero, de e elevado a x menos 1 sobre x, ele vai ser 1. Então o objetivo é transformar essa expressão em algo deste tipo. Mas para isso, eu vou usar uma substituição de variáveis. Então eu vou chamar aqui 3 seno de x de u, logo seno de x vai ser u sobre 3. E a gente sabe aqui que quando x tende a zero, o nosso seno de x, ou o nosso u, também vai tender a zero. Então, na nova variável, vamos ter o seguinte, né? Na nova variável, vamos ter meio, limite de u tendendo a zero, 1 menos e elevado a u, e aqui u sobre 3. Esse 3 eu vou passar para fora aqui, vai ficar 3 sobre 2. E aqui esse sinal negativo eu vou pôr aqui para mudar a configuração aqui da expressão. Ela vai ficar e elevado a u menos 1 sobre u, que aí ficou a cara desse limite notável, que vai ser 1. Então a resposta é que nosso limite aqui, pela esquerda, ele vai dar menos 3 meios. Então a gente já achou aqui
que o limite dessa expressão, né, quando x tendendo a zero, pela esquerda, ele vai ser menos 3/2. Vamos agora testar o outro intervalo. Observe que aqui ele deu o x, e ele deu já uma expressão já com o limite imposto. Então aqui é muito tranquilo, o x já vai ser zero, e aqui vai ser menos limite de x tendendo a infinito de toda essa expressão. Então aqui, como o limite já é zero, a gente vai se trabalhar só resolvendo essa parte aqui. Então vamos lá. A gente vai trabalhar resolvendo esse limite de x tendendo a infinito de raiz de x mais raiz de x menos raiz de x mais 1. Bom, vamos trabalhar só nessa expressão para facilitar e depois a gente aplica o limite, né? Então, para facilitar, a gente pode fazer o seguinte. Pegar essa expressão e multiplicar aqui pelo sinal oposto dela, aqui, ó, x mais raiz de x, aqui fica mais. Aqui menos, aqui fica mais. Raiz de x mais 1. E eu divido também. Então aqui posso fazer essa operação porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Multiplicando em cima e embaixo, a gente vai ter aqui que vai dar essa expressão ao quadrado menos essa outra expressão aqui ao quadrado. E aqui vai ser raiz de x mais raiz de x, x mais 1. Continuando, a gente elevando ao quadrado vai dar x mais raiz de x. Ele vai dar menos x menos 1. Aqui eu vou aproveitar, já deixei em evidência esse raiz de x. Aqui eu vou multiplicar dentro de uma raiz, então aqui por 1 fica o raiz de x aqui dentro. E se eu multiplicar aqui por 1 sobre raiz de x, eu tenho que aqui dentro eu vou passar como x sobre raiz de x. Se eu fazer aqui a simplificação, a gente vai ter x raiz de x sobre x, que vai dar esse x aqui. Então tá validado, eu posso fazer essa simplificação tranquilamente. Aqui a mesma coisa. Põe esse raiz de x em evidência. Dentro da raizona aqui vai ficar 1. E aqui eu vou colocar 1 sobre x. Só fazendo aqui a validação, né? Multipliquei aqui, dentro da raiz fica x. Aqui dentro da raiz fica x sobre x. Vai dar 1. Tá batendo, tá certo aqui. Tá feita, tá bem legal essa simplificação. Então aqui em cima vai ficar raiz de x menos 1. E aqui essas expressões aqui, né? Posso colocar já tudo em evidência. Então vai ficar raiz de 1 mais 1 sobre raiz de x mais 1 mais 1 sobre x. Percebam que aqui eu consigo fazer também uma simplificação nesse numerador. Esse raiz de x aqui, posso fazer assim, né? Aqui fica 1 e fica menos 1 sobre x. E eu posso cancelar aqui. Fica 1 mais 1 sobre raiz de x e aqui mais 1 mais 1 sobre x.
Vamos agora aplicar, a gente pode cancelar aqui, e a gente pode aplicar o limite. Vamos aplicar agora o limite, né? O limite com x tendendo ao infinito. Quando aqui tende ao infinito, aqui vai tender a zero. Então aqui vai ser zero. Aqui também vai ser um número infinito que vai tender a zero. E aqui também vai tender a zero. Então vai ficar 1 sobre 1. E aqui também vai ser 1, que vai dar meio. Então observem que a gente chegou aqui já numa conclusão, né? Ela tende, quando a gente faz o limite desse outro intervalo, quando tende a zero, ela vai tender a meio, né? Bem lembrado, como tem um sinal aqui menos, aparece o menos aqui, então ela vai tender a menos meio. Então o que acontece é o seguinte, vai ser aquela função que pela esquerda ela vai tender a um valor de menos 3 sobre 2 e pela direita ela vai tender a um outro valor que é menos meio. Então ela vai ter essa descontinuidade em salto. Então a gente tem que a função ela é descontínua com essa descontinuidade aí em salto. Então vejam bem, muito legal a questão, já aborda vários assuntos numa única questão.